Eu estava pensando, Deus, como às vezes nós perdemos a capacidade de sonhar, de projetar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes são tantas coisas que você diz assim, eu só quero estar vivendo. Só o fato de eu respirar está bom. No mundo que está caminhando, mas sabe de uma coisa? Deus está levantando homens e mulheres que querem sonhar outra vez, que querem viver os sonhos de Deus. E mais do que isso, eu não sei se alguém aqui ousou escrever nesse papel: eu quero viver os teus sonhos, Deus. Que às vezes os nossos sonhos são limitados, mas os sonhos de Deus, eles são ilimitados. Eu quero dizer para você, pela minha vida, hoje eu tenho vivido coisas que eu jamais sonhei. Porque Deus é um Pai abundante. Quando Ele derrama sobre nós, Ele não economiza. Quando você se entrega para Ele, Ele não economiza. Então eu queria te dar um desafio hoje: ouse sonhar o que Deus sonhou para você, o que Deus projetou para a sua vida. Ouse descobrir, andar por esse caminho. Uma vez tive um sonho mesmo de dormir. E no sonho eu era convidada por um rei para entrar na recâmara do rei, num lugar escondido, num lugar pronto. E eu lembro que eu estava com roupa de dona de casa. Você já viu como é que quando mulher faz faxina, que roupa que ela põe? Só misericórdia. E aí eu lembro que eu estava com uma roupa assim, com a minha filha pequena no braço. E eu disse para aquele homem no sonho: eu não sou digna de entrar nessa recâmara. Olha como eu estou fugindo dos padrões das pessoas que são convidadas para esse lugar. E enquanto mais ele me chamava e eu ia seguindo aquele caminho, eu dava desculpas: eu não posso porque eu não estou apropriada. E eu lembro que quando entrei naquele lugar, tinha uma presença de Deus, e Deus estava dizendo: eu estou te oferecendo intimidade comigo. E sabe de uma coisa? Muitas vezes Deus nos convida para um lugar de intimidade. Você se sente assim: eu não estou bem, eu não estou apropriado. Quem sou eu para entrar nesse lugar? E eu vejo hoje o Espírito Santo abrindo um lugar nessa igreja, convidando você. E são mulheres simples mesmo. São mulheres com roupas simples, com filho nos braços. É na sua rotina, é na sua vida. É você que é homem, é no meio do seu trabalho. De repente no meio do seu trabalho Deus pega você, o Espírito Santo vem, rouba a cena, começa a compartilhar segredos dentro do seu coração. Experimente viver a nova configuração do céu que está trazendo sobre a terra. Fuja dos padrões humanos e corra para os padrões do céu. Esse é o tempo. Sabe, eu queria compartilhar uma palavra para você. E essa palavra estava escondida há um tempo no meu coração. Mas Deus, Ele é tão perfeito que Ele tem a hora certa de tudo vir à luz. Aprenda isso. Tudo tem um tempo de vir à luz. Não se compare com ninguém, porque a estação do outro não é a sua estação. O tempo de gestação do outro não é o tempo de gestação que você está. Aprenda a viver na sua estação. E existe uma palavra apropriada para essa hora. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25:14. Você pode abrir aí? Mateus 25:14. Vamos lá? O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. E ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, e ao segundo 2 talentos, ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro.
O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. E aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, porque não depositou o meu dinheiro, pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. E agora, lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Essas são aquelas partes da Bíblia que a gente gostaria de tirar uns pedaços, mas a verdade é que tem segredos nesse lugar. E eu queria compartilhar um pouco dos segredos que estão guardados aqui. Muito se fala de mudanças, transformações. Nós queremos muito. Mas se você parar para pensar, a maioria das mudanças e transformações da sua vida dependem do seu posicionamento. Sabe o que eu tenho aprendido? Que aquilo que o céu depositou sobre você, aquilo que o céu sonhou com você, os propósitos de Deus para a sua vida, o que Deus quer fazer com você, está tudo pronto. E às vezes a gente fica orando, dizendo: Deus derrama, e Deus: filha, está tudo pronto, mas eu não posso derramar, porque você não está pronto. Por isso que a nossa oração muitas vezes não é: Deus, eu quero viver os teus propósitos. Deus, eu quero estar preparado para viver os teus propósitos, os teus sonhos. Muitos de nós precisam andar numa medida com Deus, porque se nós sairmos dessa medida, nós nos perdemos. Você mesma, talvez você que está aí vai concordar comigo, quantas pessoas maravilhosas você conheceu, que a vida delas passou por uma virada incrível, que veio um tempo de prosperidade, de graça sobre a vida dela, e muitas dessas pessoas não souberam lidar com esse momento. O que aconteceu com elas? Se perderam. Você conhece pessoas assim? Perderam casamento, perderam família, e no fim foram perdendo tudo, perderam a fé. Porque Deus, Ele está mais preocupado com os nossos fundamentos, com a nossa estrutura, porque aquilo que Ele vai construir está pronto. É por isso que Ele falou: olha, o odre precisa andar de acordo com o que ele vai receber. Porque se o vinho é novo, o odre precisa ser novo para ter elasticidade, para poder segurar aquilo que o céu vai derramar. E quando ainda o odre é envelhecido e ele não consegue, ele bota a perder não só o odre, a própria vida, mas aquilo que Deus queria derramar. Deus não falou assim: ó, imagina se eu vou derramar o meu vinho novo, ele é tão precioso. Jesus, é interessante que na Bíblia está escrito assim: porque o odre e o vinho iam se perder. E é por isso que é tão importante nós passarmos por processos de transformação, lugares que Deus nos prepara, sonda o terreno do nosso coração. É por isso que Davi, ele dizia constantemente: Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça. É por isso que hoje, se você puder dizer: Deus, sonda o meu coração, os meus pedidos foram entregues, mas será que eu estou preparado para receber? Eu sinto que hoje Deus está falando: eu preciso preparar a terra. Tem grandes construções para serem feitas, mas eu preciso bater a estaca bem no fundo, saber o quanto você está disposto a suportar as renúncias da vida. Porque construção de Deus em nós fala muito mais daquilo que nós vamos entregar do que daquilo que nós vamos receber.
Eu sei que era legal falar uma palavra que ia motivar você, fazer você pular, mas a verdade é que nós não podemos fugir da simplicidade do Evangelho e da verdade do Evangelho, porque é ela que vai nos conduzir a viver a vontade de Deus.